E aí, pessoal? Caminha Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o experimento social de Samantha Brick, que nem experimento social era, mas que acabou se mostrando um. Aí assim, eu já fiz um vídeo sobre isso no passado, bem antigo já, mas tá na hora de fazer um remake dele. Assim, pra quem não conhece, Samantha Brick foi uma mulher que queria fazer algo inovador. Uma empresa feita, gerida e trabalhando somente Pandorinhas. Ela queria fazer aquela famosa lacrada, sabe? E ela fez essa empresa, se não me engano era uma empresa de roupas. E tudo parecia bem no começo. Ela contratou o pessoal, fez as agendas, fez os itinerários e blá 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 blá. Se vocês estão ouvindo um barulho de vento no fundo, é porque eu tô de frente pro meu ventilador, porque está fervendo onde eu estou morando. Então eu já peço desculpas de antemão. Mas continuando. Tudo parecia ir bem. Só que aí começou a acontecer umas coisinhas. As Pandorinhas começaram a não conseguir trabalhar direito. Tinha Pandorinha que estava sabotando a outra. Tinha Pandorinha que estava criando as panelinhas. Isso, até aí tudo bem, porque isso acontece em ambiente empresarial. Acreditem, isso acontece muito. O problema é que a maior questão foi que o grupo não conseguia se unir, as Pandorinhas não conseguiam se unir. As Pandorinhas não conseguiam conversar entre si. Era uma vendo a outra como uma competidora. Isso foi piorando e piorando, chegando num ponto em que a própria Samantha diz que uma vez um investidor do sexo masculino veio e a outra começou a fazer aquela sensualizada. Sabe aquela sensualizada? Sabe aquela sensualizada que parece coisa de filme pra maiores? Pois então, ela fez isso na frente do cara. Claro, de uma forma, entre aspas, discreta. Sabe aquela forma discreta que é tão discreta quanto o sambódromo no dia do carnaval? Pois então. Isso começou a afetar muito a empresa. Ela tentou mudar, tentou fazer reunião, mas não deu certo. Acabou que a empresa faliu. Olha só quem diria, né? A empresa faliu. E nisso, ela fez e escreveu, redigiu lá. Ó, Pandorinhas não sabem trabalhar em equipe. Pandorinhas não sabem trabalhar entre si, não sabem. Tanto é que quando ela criou a sua outra empresa, ela só contratou homens. Ela só contratou homens. E ela disse que tá sendo incrível trabalhar só com caras, porque tá um ambiente de trabalho saudável, estão conseguindo trabalhar bem. Quem quiser mais isso detalhadamente, tem um vídeo do Tragicômico que eu vou deixar aí na descrição. Ele explica tintim por tintim dessa história. Mas a grande questão e lição dessa história dela é o fato de que, assim, não existe esse troço de sororidade entre Pandorinhas. Isso não existe entre elas. Ah, então por que elas se unem para defender seus privilégios, Camina? Por que elas fazem isso de se mexeu com uma, mexeu com todas? Simples. Elas têm eu chamo de pseudo-sororidade. Elas fingem que se importam umas com as outras. Mas no final só querem passar o pé de rodo na outra se for para ganhar algo. Elas são mais propensas a isso do que os próprios homens. Não estou dizendo que a gente não faz isso não, porque eu já vi caso. Mas, em sua maioria das vezes, a Pandorinha está muito mais propensa a isso.
a sabotar a outra, sabotar o colega de trabalho ao invés de ajudar. Tipo, entre bater a meta e ela ganhar mais, ela prefere ganhar mais. E os outros que se lasquem. Os outros que se lasquem. Já no ambiente masculino, você pode até ter uma outra intriga, porque isso é normal. É de qualquer lugar, mas... Caraca, o lugar fica saudável, fica maneiro, coisa e tal. E tipo, pra piorar isso, como é que eu posso dizer? Tem aquela questão do planeta 50-50, da Agenda ONU 2030, né? 2050 também, que quer enfiar Pandorinha à força no mercado de trabalho. Você acha que isso vai prosperar? Porque assim, os homens têm digamos assim, uma facilidade mais de gerar grupos, porque é mais uma memória genética, é uma questão não só social, já que a sociedade nos impele a nos criar grupos para poder aguentar tudo isso, mas também uma questão genética e natural, porque os homens tiveram que criar grupos de homens para caçar, já que os homens caçavam e as pandorinhas ficavam colhendo. Os homens eram caçadores e as mulheres eram coletoras. Como é que eu posso dizer? Era muito mais fácil garantir uma presa grande se todos trabalhassem juntos. E isso foi se perpetuando desde os nossos ancestrais, desde o Homo erectus, o Neanderthalis. Tanto é que esse foi um dos motivos do Neanderthalis ter ido pro saco, porque ele não conseguia gerar comportamento em grupo. Se gerava, era muito defeituoso. Tinha a questão de que muitos deles preferiam lutar sozinho com a presa até a morte. Já o Homo sapiens não, ele sabia gerar sociedade. Na verdade, proto-sociedade, né? Porque as primeiras sociedades demoraram muito. As sociedades mais antigas que a gente conhece, o pessoal diz que é os sumérios. E olhe lá. Eles geravam pequenos grupos, pequenas proto-sociedades. Mas por quê? Porque era necessário. E isso foi passando adiante. Isso foi moldado no cérebro também. Ao ponto de que os homens têm muito mais facilidade de gerar amizade, de gerar grupo. E principalmente de se unir para fazer coisas. As pandorinhas não, elas... Ao que tudo indica, parece que elas brigavam para ter os melhores machos, para ter as melhores provisões. Isso fazia com que elas não conseguissem gerar um comportamento de grupo. Não conseguiam gerar um comportamento de grupo unido. Já que a uma tentando passar o pé de rodo na outra para conseguir o melhor status. E isso foi passando. Essa história de que mexeu com uma, mexeu com todas, é pura balela. Como eu posso dizer, é puro conto da carochinha, é massificação programada. Elas têm que se massificar, porque senão elas vão se destruir. E mesmo entre as pandorinhas, elas brigam. Lá nos Estados Unidos, 58% das pandorinhas quer votar no Biden, mas o restante, os outros 42% querem votar no Trump. Só para você ver como até mesmo entre elas não conseguem se defender. Ou seja, elas não conseguem gerar unidade. Os caras conseguem, elas não, elas têm extrema dificuldade para isso. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!